Olá, tudo bem com você? Estamos meditando no Novo Testamento em ordem cronológica e chegamos no último capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Agora estamos prestes a entrar na igreja primitiva e ver todo o desenrolar dessa igreja e depois as cartas. Bom, como sempre eu peço que você dê o seu gosto, partilhe esse vídeo e vamos agora meditar nessa palavra. Meu Deus, mais uma vez estamos aqui, queremos ouvi-lo. É a tua voz que venhamos ouvir. Então, que o Senhor abra o nosso entendimento, desperte nossa fé e fale conosco. Amém. Mateus 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Quer dizer, eles desmaiaram, certamente, diante daquela visão. Isso não quer dizer que quando elas foram lá aconteceu isso. Não, isso aconteceu quando ninguém estava lá. E elas foram ver o corpo do Senhor Jesus, foram até o sepulcro. E só relembrando, quando o Senhor Jesus então foi posto naquele sepulcro, foi colocada uma grande pedra, muito grande, e selada com o selo para que ninguém entrasse lá, porque foi garantido que foi colocado uma guarda, foi colocado o selo de propósito para quê? Para que os discípulos não fossem lá depois retirar o corpo do Senhor Jesus e dizer que ele havia ressuscitado no terceiro dia. Então, tudo colaborou de uma forma excelente para testificar que verdadeiramente foi ele quem ressuscitou. No 5, mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. O comentário, ele não está aqui porque já ressuscitou. O sepulcro não foi aberto para permitir que o Senhor Jesus saísse, porque de forma gloriosa e sobrenatural ele já havia saído. O anjo removeu a pedra para que as mulheres comprovassem por si mesmas que não havia nenhum corpo lá dentro, pois o Senhor já havia ressuscitado. Isso significa que sua grande obra redentora finalmente estava selada e a nossa dívida com o Altíssimo estava paga. A ressurreição do Senhor Jesus é a maior prova de que nós temos de que o seu sangue derramado na cruz em favor de cada um de nós foi aceito por Deus. E assim, as nossas transgressões foram perdoadas. Com a sua ressurreição, fomos regenerados e, portanto, fomos livres da condenação e do pecado. Romanos 8, 1 e 2 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Essa afirmação do anjo é perfeita, Ele falou, ele não está aqui. Perfeito, A cruz primeiro não conseguiu deter o Senhor Jesus. A morte, tampouco. O sepulcro também não conseguiu impedir que ele ressuscitasse. Ele venceu. Por isso que essa é a vitória daqueles que se entregam para ele. Ainda que vivamos nesse mundo de aflição, mas sabemos que em breve nós estaremos com ele. No 7. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Essa mesma alegria nós temos por nos tornarmos testemunhas dele, Então essa alegria de anunciar a salvação, a alegria de falar para as demais pessoas que Jesus está em nós e pode viver nela também, é o que nos motiva todos os dias a estar aqui gravando esses vídeos e levando uma palavra para as pessoas. No 9.
E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Comentário: Eu vos saúdo. O Senhor Jesus foi ao encontro daquelas mulheres e as saudou. Em grego, um dos significados dessa expressão é regozijai-vos. Em outras palavras, o Messias quis dizer que não havia mais motivos para tanta dor. Elas deveriam se alegrar porque o Senhor Jesus havia acabado de vencer a morte e estava vivo, o que significava que ele havia conseguido cumprir o plano de redenção do Pai. Com isso, sem responder qualquer palavra, em um ímpeto de fé e de reconhecimento, elas se lançaram aos seus pés e o adoraram. O lugar mais seguro que existe é aos pés do Salvador, pois ali encontramos refúgio, proteção e salvação. Quando nos prostramos aos seus pés, com humildade e fé, somos abraçados e fortalecidos pelo mesmo Espírito que o ressuscitou dentre os mortos. Romanos 8:11 diz: E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. E aqui então começa o anúncio das boas novas, aos discípulos e chegou até nós. 10. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. O comentário: ide dizer a meus irmãos. Veja a maneira carinhosa do Senhor Jesus ao se referir aos seus discípulos. Não houve da sua parte qualquer palavra de condenação a eles. Pelo contrário, o Filho de Deus se compadeceu das suas fraquezas e os amou, da mesma forma que se compadece das nossas limitações e nos ama. Ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que primeiro sofreu e foi tentado de todas as formas. Por isso, podemos nos aproximar dele com fé e confiança. O Senhor Jesus é o único que pode carregar os nossos fardos e aliviar a nossa dor, porque conhece muito bem as nossas fraquezas. Perfeito, Quer dizer, ele agora é o nosso intercessor. Ele é o que ressuscitou dentre os mortos e agora está vivo à direita do Deus Pai e pode nos compreender. Versículo 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtamos. Quer dizer, eles compraram. Eles tinham consciência de quem era Jesus, mas eles queriam e tinham seus propósitos, seus ideais, 14. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Comentário: os religiosos tinham um grande problema para resolver. Como explicar o desaparecimento do corpo do Senhor Jesus se a tumba permaneceu vigiada o tempo todo? Como admitir o testemunho dos guardas que relataram o terremoto acompanhado da presença do anjo que removeu a pedra? Assumiriam ao povo que eles haviam matado o Filho de Deus e que agora ele estava vivo, mesmo tendo manipulado o suborno os guardas para que mentissem acerca do que viram? Os sacerdotes não puderam esconder o fato de que o nosso Senhor estava vivo. Ele mesmo deu provas incontestáveis da sua ressurreição. Mais tarde nós vamos ver nos evangelhos, em Atos, que ele apareceu para muitas pessoas vivo. Então, veja, esses soldados preferiram, jogaram a índole, o respeito, o temor fora, trocaram tudo isso por dinheiro, preferiram o dinheiro. E esses sacerdotes, veja que eles eram riquíssimos. E aí você entende por que eles eram tão corrompidos, com o poder e com o dinheiro. Eles não queriam perder essa posição,
esse destacamento que eles tinham. No 16, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. O comentário diz: a dúvida de alguns discípulos. Ao escrever esse evangelho, que leva o seu nome, Mateus, não se importou em esconder a falta de fé de alguns dos seus companheiros, o que demonstra a honestidade do apóstolo e o seu zelo por manter a fidelidade da palavra de Deus. Veja que é sempre assim. Uns creem e outros duvidam. É por isso que há diferença entre os servos de Deus. Alguns são mais bem-sucedidos naquilo que fazem, porque têm uma fé mais arrojada, intrépida, ao passo que outros, por não terem a mesma determinação e convicção, demoram a progredir. A dúvida impede a ação da fé e é essa a principal causa da derrota de muitas pessoas. Como sempre, é aqui que nós entendemos a igreja dos dias de hoje, né? Enquanto uns vão, se entregam, se rendem, abandonam a velha vida, começam uma nova vida, outros ficam para trás. Aliás, uma grande maioria. A minoria se entrega porque crê, né? A pessoa que ela está na igreja, apesar de estar na igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas não se entrega porque ela não creu. Ela simplesmente está ali, mas é incrédula com respeito à palavra de Deus. Aqueles que se entregam, que se rendem, esse creu e por isso recebeu. 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O comentário do 18. É-me dado todo o poder. Nosso Senhor triunfou gloriosamente sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno. Ele conquistou por seus próprios méritos todo o poder no céu e na terra, porque deu tudo de si para nos salvar. Ele viveu neste mundo condicionado a um corpo frágil e sujeito à dor, ao cansaço, à fome e à sede. Tudo isso mostrava sua plena humanidade. Como homem, o Senhor Jesus foi tentado, mas pelo poder do Espírito Santo em sua vida, venceu todas as situações e permaneceu fiel e obediente ao Pai até o fim. E por isso ele é digno de toda a nossa confiança. Por isso a ele devemos a nossa vida, né? Se eu tenho uma vida neste mundo, eu devo a ele, devo entregar-me a ele, servi-lo. No 19, portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comentário do 19. Fazei discípulo. Ser discípulo vai muito além de ser um seguidor. Todo discípulo é um seguidor de Jesus, mas nem todo seguidor é um discípulo dele. O discípulo não somente crê, mas também executa todas as ordens do mestre. Ele o imita e faz tudo aquilo que ele faria se estivesse em seu lugar. O seguidor vive à espera das bênçãos prometidas, mas o discípulo se entrega ao trabalho árduo e ao sacrifício pelo seu Senhor. A missão de fazer discípulos é a mais preciosa de todas as tarefas dadas por Jesus, porque o seguidor é uma alma salva, mas o discípulo é um multiplicador de almas salvas. Então, olha que forte. Primeiro, nós temos um nome que está acima de todos os nomes, né? E esse nome recebeu poder. Então, não há no mundo espiritual e no mundo físico nada que não obedeça a esse poder. Segundo, ele falou: ide fazer discípulos, né? Ele não restringiu a pastores, bispos, apóstolos, diáconos, e seja o que for. Esse ide é de todos nós. Você não precisa, por exemplo, sair da onde você está e ir para longe. À sua volta há pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, né? À minha volta, na paragem de autocarro, no ponto de ônibus, enfim, aonde você for, você então pode se tornar um discípulo e ali anunciar as boas novas. E o batismo nas águas, quer dizer, aqui está o princípio do início de uma caminhada cristã com Cristo. 20. E ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. O comentário: eu estou convosco. Os apóstolos enfrentariam grandes lutas e dificuldades
na sua nobre e árdua missão de levar o evangelho a toda criatura. Alguns seriam presos, outros torturados até mortos. Mas a garantia da presença do Senhor Jesus lhes enchia o coração de paz e confiança. Essas gloriosas palavras também nos encorajam porque nos garantem que nunca estaremos sozinhos, principalmente quando estivermos enfrentando lutas, tribulações, dores e tristezas. O Senhor Jesus estará sempre conosco, tanto nos dias bons quanto nos dias nos maus, tanto nos alegres quanto nos tristes, ainda que seja no vale da sombra da morte ou no deserto causticante. Se estamos com sede, Ele nos concede água da vida. Se estamos cansados, Ele alivia o nosso fardo. Se pecamos, Ele nos perdoa. Se somos desprezados, Ele oferece o seu amor. Se estamos com medo do perigo, Ele nos dá poder. Não importa o que aconteça, em nenhuma circunstância o Senhor Jesus nos abandonará. Então, primeira coisa, ele fala ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Ele deu afirmando que estaria conosco. E está, através do seu Santíssimo Espírito, que você permaneça com ele até o fim, servindo e honrando a ele até a volta, né? Ou até irmos até ele. Bom, que Deus continue abençoando, iluminando você, e seguimos firmes nessa meditação. Fique bem.